Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinha. Essa temporada é sobre adolescente. E hoje a gente vai conversar. Socorro! Meu adolescente parou de comer. Nossa, gente, essa frase dói quando a gente escuta, porque a gente sabe tanto de coisa que tem por detrás quando um adolescente para de comer. E aí eu tive a felicidade de poder convidar o Dr. Francisco Machado Neto, que é ebiatra aqui em Belo Horizonte, e ele tem uma formação e uma vivência de consultório com os adolescentes, e ele vai poder contribuir muito com esse assunto sobre essas recusas alimentares que acontecem na adolescência. A gente sabe que a adolescência é um período de grandes transformações, e nessas transformações geram muitos conflitos emocionais. E às vezes essa criança ela vai parar de comer, na verdade, querendo sinalizar que ela não está bem. Francisco, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite da equipe do Bicho Papinha. Você sabe que é um prazer, a gente já está junto há um tempão, dentre dividir consultório e as trocas de ligações, fora os convites para jantar e né, conversar sobre a sua filha, inclusive também eu já tive essa honra de conversar com a Carol, e é isso, eu acho que foi muito bom, me senti muito honrado com o convite e estou aqui para o que eu puder ajudar. Ah, eu que agradeço aí. Nossa parceria é muito boa e eu sinto muita falta ainda de você aqui na nossa clínica Monpetit, né? Que convivência gostosa, como que eu aprendi e ainda continuo aprendendo com você, né, Francisco? Sempre juntos, sempre juntos. Então, o nosso tema vai ser para a gente ajudar essas mães que chegam para a gente com essa queixa aí que o adolescente parou de comer, Francisco. E aí? Bom, na realidade, isso é uma queixa extremamente comum, né? E o que a gente tem sempre o foco do trabalho, como eu atendia no consultório na época que eu trabalhava, e que eu foco muito quando eu converso com os pais e com colegas e eventualmente até com ex-pacientes, é a questão principalmente da prevenção, né? A questão da prevenção, nesse caso especificamente, ela trabalha principalmente com a questão de você expor o seu filho desde da mais tenra idade e né, uma variedade e maior de alimentos e especificamente os alimentos saudáveis, não é só a boa e velha porcariada. Eu acho que eventualmente as esbórnias gastronômicas podem acontecer com muita moderação, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para fazer, não transformá-los em rotinas, que infelizmente são os alimentos ultraprocessados, industrializados, que são realmente de fácil consumo, de fácil, muitas vezes até de fácil preparo, de uma forma geral começa desde cedo. E você sabe melhor do que eu, né, de que na realidade não é só não é desde que a criança nasce, na realidade o negócio, o buraco é até antes, né, o programa é mais embaixo. É desde a gestação, aquela mulher que tem uma alimentação variada, saudável, quali quantitativamente falando, ela expõe aquele feto a já começar, através até da mudança do sabor, do próprio sabor, né? Porque do líquido amniótico, né? Ele já muda o sabor para aquela criança que está, naquele feto que está deglutindo continuamente aquele líquido, ele já vai se habituando aos sabores mais variados. Depois, realmente, quando já chega na adolescência essa seletividade alimentar, que muitas vezes às vezes chega a ser bem complicada, bem restrita, o trabalho envolve muito mais a gente descobrir qual que é a realidade daquele adolescente, primeiro do ponto de vista prático, né? E depois também a questão do que aquilo que ele gosta, aquilo que ele se interessa, e tentar muitas vezes usar aquilo como um ponto de partida para a introdução de alimentos saudáveis e inclusive do ponto de vista qualitativo, que é a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia. E a gente fala que a adolescência
é o período de maior vulnerabilidade nutricional, né? O adolescente, ele gosta de pular o café da manhã, ele troca as principais refeições por lanches, e lanches gordurosos e com muito carboidrato, açúcar adicionado. Ele vai fazer o que o grupo está fazendo, então ele começa a ficar aquela rebeldia de não querer comer o que a família está comendo. E ele começa a buscar o seu lugar no mundo, né? Ele começa a querer mostrar o que realmente ele gosta, o que ele quer fazer, né? Essa independência, essa busca pela independência. E essa busca pela independência, se a família não for orientada sobre esse comportamento que é normal e é saudável da infância dele buscar por independência, isso é crescimento, né, Francisco? Isso faz o adolescente crescer em todos os sentidos, e aí começa muito julgamento, muita autoridade familiar, aí a gente vai desconectar do nosso filho, né? Aí a gente não vai conseguir falar uma língua mais próxima da que ele está falando, né? A grande questão e o grande desafio, inclusive no mundo de hoje, né? E né, eu tenho 2 pequenos, inclusive quem cuida deles é você, você sabe disso. A gente tem uma grande dificuldade, prática mesmo, né? Por às vezes, demanda de trabalho, de às vezes a gente se distanciar, de não estar próximo dos nossos filhos. E cada vez mais a gente tem que tomar cuidado com essa independência, não no sentido de tolhi-los de buscarem coisas novas, mas é importante eles saberem que a gente vai estar sempre lá, que a gente vai estar sempre presente, que a gente vai ser, na realidade, o norte deles. Eu brinco que a melhor noção que eu dou para né, parentalidade em termos de segurança, o que você deve fazer, quanto que você deve soltar seu filho, varia com idades. Mas a ideia é sempre aquela que a criança está andando, ela dá alguns passos e olha para trás para ver se você está lá. E depois, com o adolescente, é importante, né, e com a criança mais velha, sempre dá, qualquer coisa que você precisar, estou aqui. E no adolescente, muitas vezes, vai lá, filho, estimular ele a procurar coisas novas. Mas, do outro lado, também é importante falar para ele, olha, o que você precisar, eu estou aqui. Então, nessa proximidade, você consegue criar um vínculo que, muitas vezes, é difícil, aliás, difícil não, é a chave para eles poderem estar próximos, escutarem a gente mais, né, e poder a gente poder fazer parte dessa construção dessa pessoinha nova, Mas é importante a gente estar sempre muito próximo, e é difícil. Eu falo isso, voltando ao que eu comentei, é muito difícil. Fazer refeições juntos, hoje em dia, tem virado quase que uma exceção e não uma regra, né? A gente estar junto com eles, mostrar que a gente, inclusive, gosta daqueles alimentos. Isso deve começar lá de trás, mas a gente tem que trazer isso sempre. É importante a gente, na hora que a gente for conversar com os pais estarem abertos, inclusive, para nos contar como é que é a realidade e falar, olha, eu tenho muita dificuldade nesse ponto de estar com ele, nessa hora, naquele momento. Mas isso faz uma diferença enorme para os nossos adolescentes, para as nossas crianças e também para os nossos adolescentes. Você tocou no ponto-chave, né? O que a gente tem falado demais mesmo, esse afeto, né? Desde o princípio, né? A criança saber que você está ali, né? Independente, eu falo muito nas consultas de menino pequenininho, quando a mãe vem falando que a criança não come, eu falo, gente, vocês têm que mostrar para o seu filho que vocês amam ele, independente se eles estão comendo ou se eles não estão comendo. Não vincular, né, o amor, esse afeto, esse acolhimento ao que o seu filho está fazendo, em termos do que você esperava que ele fizesse, né? Então isso é muito importante para a gente ter essa conexão. E quando essa conexão não acontece no início e vai ter que acontecer de uma maneira ou outra na adolescência, fica muito mais complicado. Então por isso que a gente tem feito essas orientações, que desde o princípio existe essa conexão de uma maneira muito tranquila, né? A criança sabe, né? Eu perdi meu pai recentemente, eu ainda nem consegui colocar uma pessoa no lugar dele, porque era assim, tudo que acontecia comigo, era a primeira pessoa que eu queria contar, era a primeira pessoa que eu queria chorar, era a primeira pessoa que eu queria falar assim,
me ensina, pai, o que eu tenho que fazer agora, ou me dá um rumo, né, um norte. E isso foi construído desde a infância, né? Quer dizer, e ele faleceu, eu tinha 48, né? E ele 80, enfim. Então isso é pro resto da vida, né, Francisco? Em qualquer momento, né? Na realidade, do mesmo jeito que você dá o exemplo do seu pai, você teve presente nas minhas duas perdas, né? Do meu pai e da minha mãe, faleceram com um intervalo aí de 2 anos, né? 3 anos entre um e outro. E eu tenho não só a questão da afetividade, da memória deles, de poder almoçar junto, menos meu pai, muito por essa questão até da disponibilidade dele estar disponível por conta do trabalho, mas a realidade é que eu tenho grandes memórias de refeições feitas à mesa, é, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, isso são coisas que a gente tem que cultivar, e isso tem um impacto, assim, imenso na questão alimentar, que é o assunto de hoje, mas na realidade em qualquer tipo de interação e convivência que a gente tem com os nossos filhos. Aqui em casa eu faço das tripas coração muitas vezes para tentar vir almoçar em casa, mas definitivamente o jantar é uma regra. A gente está junto sempre, o tempo inteiro, porque é, é aí que a gente consegue estar junto e né, tendo visto o tema do podcast de hoje, da gente poder ter algum tipo de, mesmo na vida adulta, a gente ter algum tipo de vínculo e não só de vínculo, perdão, de influência, a palavra que eu queria É, usar, de influência. de influência, principalmente influência positiva, né, de continuar mostrando para eles que existe, a gente se preocupa com eles o resto da vida. O resto da vida. O resto da vida. Existem, né, fatores para a gente citar aí, o que pode fazer com que interfira na aceitação alimentar do seu filho adolescente. O ambiente, né, então já mostrou que perto da sua casa, você tem muitos fast foods, realmente vai ser um adolescente que vai consumir, né, pela facilidade, pela proximidade, esses tipos de alimentos ultraprocessados com mais frequência. E se aqueles lugares que a gente fala, desertos nutricionais, onde não vai ter nem um sacolão, nem uma feira, nem o supermercado que vende legume e verdura, como que isso também vai dificultar. E hoje, com essa epidemia de sobrepeso e obesidade, e a gente sabe que o adolescente obeso e de sobrepeso, ele é um fator de risco para isso continuar no adulto, e que a adolescência é aquele momento ainda chave que a gente ainda pode virar esse jogo em termos da gente conseguir incluir alguns estilos de vida que favorecem mais a saúde, né, Francisco? Não, com certeza. Você mencionou mais cedo a respeito né, da vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade orgânica mesmo, né, do adolescente, principalmente nessa fase, principalmente na fase da puberdade, que existe não só o estirão, mas esse crescimento mais acelerado, desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, todo o desenvolvimento, inclusive do ponto de vista cerebral, cognitivo, desenvolvimento, amadurecimento, eles se tornam vulneráveis porque a demanda de uma nutricional deles se torna extremamente específica, extremamente Quase que dobra, né, as necessidades de nutrientes que a gente for pensar, né, muito. E se muita não tiver coisa. um nutriente, pode atrapalhar toda essa evolução, né, puberal, né? Exatamente. E a gente está falando aqui dos macro, né? Então, macronutrientes, carboidrato, proteína, gorduras, todos de boa qualidade, quando possível, né? Mas também a gente tem que lembrar dos micronutrientes e que para o adolescente, principalmente ferro e cálcio, que são os grandes micronutrientes, né? O pessoal gosta das vitaminas, mas assim, dos micronutrientes são extremamente importantes, porque eles impactam tanto na questão de ganho de massa muscular como crescimento, e especificamente na questão do cálcio, é a segunda maior fase
acúmulo de cálcio no osso. Então, na realidade, a prevenção, a gente fala muito que a prevenção de osteoporose é até 2 anos de idade, feito principalmente até 2 anos de idade e depois na adolescência. Depois disso é muito difícil, porque o osso ele fica menos ávido por cálcio. Você acumula cálcio um pouco mais tarde, mas na realidade a velocidade de acúmulo de cálcio no osso é consideravelmente menor. E hoje com esses modismos alimentares, né, que às vezes acontece principalmente na adolescência, então tira glúten, tira lactose, o veganismo não orientado, né, que a gente fala assim, Isso. a criança ela pode ser vegana ou vegetariana desde que seja acompanhado por um profissional que saiba fazer as reposições, saiba fazer essa orientação nutricional. Mas o que a gente vê é o seguinte, entra na internet, pega uma dieta e vai com ela, né? E isso é muito temeroso, né? Porque, honestamente, a gente pega muito, e hoje, você sabe disso, que agora meu foco tem sido principalmente o hospital, né? E a vida acadêmica dentro da faculdade. E, principalmente dentro do hospital, a gente tem visto cada erro alimentar, assim, medonho, e principalmente não é só o modismo, é aquele que você comentou, ele buscando identidade, ele tenta focar menos na referência pai e mãe, e é saudável, faz parte do processo de adolescer, né, de sair né, o sair de casa não no sentido literal necessariamente, mas de se transformar num indivíduo, se conhecer, criar sua própria identidade, e ele foca muitas vezes no grupo, e às vezes a referência dele do grupo, 1, 2 ou 3, elas podem começar a usar, né, como você falou, as dietas de internet, as receitas, a dieta que muitas vezes você baixa num vídeo de YouTube, TikTok, ou até mesmo e são baixadas, assim, você tem um cardápio lá, sem o mínimo preocupação e avaliação enquanto ao biotipo daquele paciente, que fase do crescimento se ele está numa fase de crescimento mais rápido, menos rápido, quantidade calórica às vezes excessiva, às vezes extremamente, que já é o mais comum, restritiva, e isso tem tido repercussões muito graves lá, inclusive dentro do hospital a gente tem visto, infelizmente, bastante. E o que me preocupa também, Francisco, quando a gente está falando em micronutrientes, em vitaminas e minerais, é a questão como que a falta de determinados micronutrientes impacta no emocional desse adolescente, que já é um momento de transformações emocionais. E você já imaginou que se falta um magnésio, se falta um zinco, se falta ômega 3, né, que também hoje que a gente tem falado muito nele, se falta uma colina, que é importante aí, pensando em tantas coisas, inclusive de memória. Então, como que é importante para o adolescente, porque a mãe preocupa muito na introdução alimentar e na alimentação do primeiro ano de vida. E eu falo que cada momento de vida você tem que preocupar, e na adolescência você tem que preocupar mais ainda, né? Eu acho que são preocupações, não sei se é mais ou menos, mas assim, a diferença é que a gente foca muito até 1, 2 anos de vida, e meio que depois a flexibilização às vezes se torna excessiva, e aí, na realidade, quem paga o pato não é o adolescente, na realidade. Eu brinco que não é aquele adolescente ali que vai pagar o pato, é o adulto, muitas vezes, que pode ter algum grande problema de saúde relacionado a isso. E às vezes não é um grande problema que vai dar, que a curto, médio prazo vai ter um impacto. É a longo prazo, né? As questões você falou, ligadas a peso, excesso de carboidrato, excesso de gordura de má qualidade, as terras de boa qualidade em excesso são ruins, né? Então, todos esses cuidados deveriam ser levados em consideração na hora de a gente olhar para o nosso adolescente e ver ele comendo. Hoje mesmo eu tive uma discussão, é uma palavra muito forte, mas conversando com um paciente que a mãe falava assim, não, porque eu tenho que trabalhar, tudo bem. E minha adolescente de 13, 14 anos come muito miojo. Eu falei assim, mas miojo, tipo assim, não tem nada de positivo nisso, né? Mal é mal, é gostoso o negócio. Então, assim, a questão maior é
a gente poder trabalhar com isso dentro essas pequenas coisas de, olha, ok, você trabalha bastante, então vamos achar uma alternativa, e aí cabe a gente, como pediatra Profissional. como profissional, de falar, olha, o seu contexto é esse, vamos trabalhar junto para ver uma forma desse contexto de adequar a dieta do seu filho, da sua filha, dentro desse seu contexto. E eu acho que a partir do momento que você cria a parceria, né, a coisa flui mais fácil. Eles entendem que os pais não se sentem tão sozinhos e que tem que se virar. Nunca, eu sempre falo isso, a gente tem que tomar muito cuidado, até porque as gerações de hoje têm tendido a terceirizar o cuidado demais. Então, não é a gente assumir a responsabilidade disso sozinho, né? É a gente assumir essa responsabilidade em conjunto. Vai dar trabalho para todo mundo? Vai dar trabalho para todo mundo. Vai dar trabalho. E é Mas importante falar compensa isso. esse trabalho. Exato, é importante falar isso. E nada acontece de um dia para o outro, né? Eu fico Nada. impressionada, às vezes a criança, o adolescente vem, eu faço orientação nutricional, e aí a mãe me liga daqui, tipo, uma semana e fala assim, Denise, mas não mudou ainda nada. Eu falei, calma, ele está refletindo, calma. As coisas não mudam rápido desse jeito. E talvez se mudam rápido demais, não dura. Então tem que ser aquela mudança de hábito muito bem construída, né? Isso a gente tem que ter calma, ter paciência. Imediatismo não acontece, ainda mais quando se fala criança e adolescente. E muito menos um adolescente. Se ele não quiser, definitivamente a mudança... E outra coisa que eu vejo, uma expectativa das famílias, quando elas vêm à consulta de nutrologia pediátrica, é que vão sair daqui com um cardápio escrito, né? E não é isso. O alimento, para a gente, é o último a ser tocado, a ser transformado, porque aquele desajuste alimentar ou do comportamento alimentar tem muita coisa para ser trabalhada ali, muita coisa. Esses dias eu peguei um caso, Francisco, de hipotireoidismo, que às vezes aparece muito na adolescência, né? E que como que eu ia organizar essa dieta se eu não organizasse essa questão da tireoide, né? O endócrino me ajudando, tudo. Então, assim, não basta um cardápio, não basta uma dieta. Quando a criança o adolescente não come, a gente tem que entender esse contexto que o adolescente está e por que aconteceu isso, né? São muitas variáveis aí. E você falou um recado aí que eu acho que é o central do nosso podcast de hoje. Crie conexões com seus filhos desde novos. Criar e não perder, né? Eu acho que são as duas coisas, né? Que são as duas. A gente acha que uma vez que a gente cria um vínculo, agora eu posso relaxar. Eu tenho comentado isso muito, até aí é o perfil aqui de casa, né? Não é questão de certo e errado, mas o nosso perfil aqui é muito da gente estar muito próximo e a gente fazer as coisas, e a gente muitas vezes até a gente agora a gente está tendo uma ajuda aqui com uma pessoa que de vez em quando cozinha, mas assim, a gente que compra, a gente que cozinha, isso é uma outra coisa que ajuda também bastante, desde sempre, e eu acho que o adolescente também, trazer o adolescente para esse tipo de coisa é interessante, trazer o adolescente para dentro do supermercado e do hortifruti granjeiro, ensinar ele a escolher uma boa comida, estimulá-lo, falar, vê se alguma coisa que você quer interessante, hoje você tem que escolher um. E aí a gente vai descobrir na internet ou em livro uma receita interessante com esse negócio pra gente testar. Pode ser que não dê certo, não fique boa, você não goste, ou não fique boa, ou você não goste, e tá tudo certo, mas pelo menos tentou. E colocar ele na cozinha, não no sentido de trabalhar, mas de criar coisas, né? Aprender a se virar, inclusive, na cozinha, é um passo enorme para eles começarem a ter interesse pelas coisas diferentes, e principalmente eles verem transformando a matéria-prima adequada, né? A comida boa, em um prato, às vezes até bonito, né? Bonito, é super legal. Eles trazem um retorno bem legal para mim. E hoje, legal com essa questão de Masterchef, né? Esses campeonatos aí da televisão, tudo, tem envolvido muito criança e adolescente para, eu quero ser Masterchef. E aí eles começam a pedir, né, para os pais, para orientar, para ajudar, né? É isso aí. E a gente tem que estar
tá pronto, né? Eu, pessoalmente, adoro cozinhar, mas isso não significa que todo mundo precisa gostar de cozinhar para estar junto, mas estar junto na hora e estimular, e às vezes até falar, vamos fazer uma aula junto, ou vamos aprender junto aqui para a gente ver para onde que a gente, que a gente consegue fazer. Ótima ideia essa, viu? Ô Francisco, pena que a gente não tem muito tempo, mas depois eu vou te convidar para a gente gravar outros episódios. Eu queria que você deixasse um recado finalzinho aí, que você sempre tão sábio aí para ajudar a gente, e fazer meus agradecimentos, viu? Tá. Não, gente, na realidade, o meu recado é um pouco chover no molhado, que eu já falei. Estejam próximos dos seus filhos, e mais especificamente, estejam mais próximos ainda dos seus adolescentes. E não é o estar próximo não é vigiar, não é ficar, não, é ser parceiro. Escolham uma coisa que eu falo isso muito, que foi para mim foi uma realidade muito próxima, mas que eu sei que é difícil fazer, mas eu acho que é de uma importância ímpar, escolham um interesse do filho de vocês, que não é seu, que você não tem o mesmo, mas escolham o interesse deles e façam uma imersão nisso. Seja um livro ou uma coleção de livros, seja um desenho, seja um filme, um seriado. Até um joguinho. Até um jogo de videogame, qualquer coisa. Escolham e se vocês têm dificuldade de lidar com ele, de entrar no mundo dele, de conversar com ele, só esse primeiro passo vai dar duas coisas. A primeira coisa que vai dar um assunto em comum. É mesmo. E é um assunto em comum que ele se interessa, não é que e o foco tem que ser nele nessa hora. Você pode até depois fazer o inverso, mas o primeiro momento para vincular acha um assunto comum e de interesse dele, para ele poder ele te mostrar as coisas, ele saber até mais, ele poder te contar. Então, essa é a primeira coisa que você ganha. E a segunda coisa que você ganha nessa brincadeira é você vai ver que, e não é aos pouquinhos tanto não, se você faz isso e de coração aberto, a segunda coisa que você ganha é um parceiro, e às vezes você pode se surpreender de gostar de alguma coisa que ele gosta e vai entrar naquele hobby, naquele né? hobby dele. E é maravilhoso a gente ter isso. Lá em casa foi interessante a música, né? Que as minhas duas filhas gostam muito de música. E o meu marido, essa conexão dele maior com elas, ele é muito pai presente, assim, tem muita conexão, mas foi pela música. Muito interessante isso mesmo que você falou. Aqui em casa o principal é a cozinha, que todo mundo gosta. A pequena ainda tá pegando um pouco mais, mas o Francisco vira e mexe está na cozinha com a gente. E a segunda são os livros. Aí esse é o meu lado, e as histórias. Isso aí é uma paixão de todo mundo. Ai, que gracinha. Ai, que pena. Ô, Francisco, receba o meu abraço aí. Espero que a gente possa encontrar brevemente presencial, viu? Com certeza, Dê. Foi um prazer e foi uma delícia mais uma vez estar com você nesse momento. Chegamos ao fim do episódio do Bicho Papinha. Se você gostou, compartilhe com a sua vizinha, com o adolescente que você conhece. Se você é adolescente, conte para os seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato no Instagram do Bicho Papinha, que é @bichopapinha.pod. Um beijão para você.